eu sou a Ana e hoje eu vim falar do livro A Gaiola de Ouro, da Camila Ekberg. Lembrando que essa é uma resenha com spoilers. Se você ainda não leu o livro, eu sugiro que assista a minha resenha sem spoilers. E se você continuar querendo saber sobre mais do livro, assim, com um pouquinho mais de detalhes, pode voltar depois e assistir esse vídeo. Então, gente, basicamente, eu vou ser breve nesse começo, explicando a história do livro. E se você tiver alguma dúvida, comentem nos comentários e eu tiro a dúvida de vocês. Ou assistam a minha resenha sem spoilers, que eu vou entrar em mais detalhes sobre o início do livro. Mas basicamente, esse livro aqui tem 3 narrativas temporais. Eu acho que esse é o nome, eu não sei, eu dei uma pesquisada, eu acho que tá certo. Mas isso basicamente quer dizer que nós temos uma protagonista, a Faye, e os pontos de vista são dela, mas são em tempos diferentes da vida dela. Nós temos o começo do livro, que é basicamente ela descobrindo que mataram uma pessoa muito importante na vida dela, a filha, a Juliette. E já os outros, um deles é ela na vida de casada, com o Jack, e o outro é ela na faculdade. Lembrando que também tem capítulos de flashback com ela na infância. Então, a Feia é a mulher de um cara super rico, o Jack, e eles, assim, fazem parte da alta sociedade, assim, basicamente, da alta sociedade sueca. Eles são conhecidos por todo mundo quer ser a Faye, todo mundo quer estar no lugar da Faye. E, assim, ela aparentemente sabia lidar com isso muito bem, ela vivia lá a vida dela e tal, mas ela era completamente submissa, assim. Ela fazia tudo o que o marido queria, tudo para o marido, nada para ela. E, é claro, para a filha também. Ela vivia completamente para eles, ela se entregou a eles e ela esqueceu de si mesma, ela esqueceu das coisas que a faziam feliz e ela passou a viver para a família, basicamente. Aí, 2 tempos dela de faculdade, nós vamos conhecendo uma Faye completamente diferente. Ela é uma mulher mais livre, mais independente. E nós vamos vendo ela passando por vários momentos diferentes e vamos vendo ela encontrando a melhor amiga dela, a Chris. E nós vamos vendo ela conhecendo o Jack. A história começa mesmo só quando o Jack... quando ela acha o Jack traindo ela. Então, ela chega lá na cena, né? E ele fica bravo com ela e ela fica tipo, eu te perdoo, tudo bem, nada demais. E ela meio que implora e ele tipo, não, eu quero divórcio. Eu não amo você, eu amo ela. Mas a verdade é que o Jack não ama ninguém. Sério, cara, ele não ama ninguém. Mas, então, eles se divorciam, tipo, estão no processo de divórcio. E ela pede dinheiro pra ele, obviamente, porque ela não tem pra onde ir, tipo, ela não tem trabalho, ela não tem nada na empresa, tipo, ela não tem direito a nada, mesmo ela tendo ajudado a construir tudo aquilo. Eu não sei se eu mencionei isso, desculpa, mas ela basicamente deu a estrutura pra construir toda aquela empresa, a empresa do marido, do sócio do marido, no caso, e assim, ela não tem direito a nada, porque nunca assinaram no papel, assim, falando, foi ela que ajudou isso com aquilo, tipo, ela não tem nenhuma porcentagem na empresa. Então ela tá sem nada. Ela pede dinheiro pra ele, aí ele fala que vai dar, mas aí depois ele fala, não, eu não vou te dar nada, você não merece nada, você é lixo. E aí ela fica meio assim, mas aí depois ela pensa, vou entrar no joguinho dele, né? E aí ela entra no jogo, ela começa a vingança dela. E a Fê é uma mulher brilhante. Ela, na faculdade, na verdade, era a aluna mais inteligente, assim, tipo, o primeiro lugar em todas as turmas. Todo mundo sabia que a garota era inteligente. Mas, né, ela nunca terminou a faculdade porque ela parou pra trabalhar, pra poder sustentar o Jack enquanto ele construía a empresa, que ela também ajudou a construir. Ela fez tudo, né? O Jack não fez nada. É o que dizem. Por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Ela tá na casa da Chris e ela decide, assim, criar a Revenge, que é a empresa dela, que faz produtos femininos, tipo perfume e tal. E ninguém acreditava muito no potencial e tal.
Mas ela teve uma ideia, assim, que foi boa. Que essa linha, tipo, a empresa dela não era direcionada somente a mulheres. Era direcionada a mulheres que queriam vingança. A mulheres que foram traídas, humilhadas. Mulheres na situação que ela estava. Na situação que ela ficou. E ela foi fazendo isso. E assim, tipo, ela foi oferecendo tipo, para investidoras. E assim, inicialmente não estava dando muito certo, as pessoas não levaram ela a sério, mas chegou um momento em que ela conseguiu chamar a atenção de alguém importante e ela foi aos poucos construindo o império dela. E assim, eu resumi bastante. Ah, é, também uma coisa importante, ela se muda pra casa dessa senhora, a Kristen, eu esqueci como é que é o nome dela. É alguma coisa com K. Eu acho que é Kristen mesmo, mas ela é uma senhora e, tipo, ela, quando ela descobre, assim, quem a Faye é, ela fala, eu sei quem você é, eu sei o que aconteceu com você e eu faço qualquer coisa pra te ajudar, me fala o que você precisa. Eu fico tipo, cara, eu amei essa mulher já, vou fazer um fã-clube. Mas então, ela basicamente ajuda muito a Faye no plano dela. E então, basicamente, o plano da Faye era assim, que tinha um lance todo de economia rolando que eu não entendi muito bem, mas assim, o que eu deu pra entender foi que o marido dela, tipo, a empresa tava indo pra. Tipo, que dava pra comprar ações, essas coisas assim. E basicamente, assim que isso aconteceu, que dava pra comprar partes da empresa, ela meio que se infiltrou no computador do Jack, assim. Bom, ela não conseguia se infiltrar. Então ela meio que botou a Julianne pra fazer isso, que a Julianne, a filha deles, não sei se eu disse, mas eu fiquei tipo, cara, por que você vai fazer isso? Essa boba vai respingar na tua filha, sua louca. Mas, felizmente, deu tudo certo. Ela tinha que botar o pendrive. Não, ela tinha que pegar que ela era. Eu não entendi muito bem, porque eu também tinha coisa lá de ciência, de computadores funcionando, e eu não entendo nada disso. Eu acho que eu sou uma vergonha pros meus irmãos que entendem muito dessas coisas, mas enfim. Ela tinha que ir lá no computador para ter acesso às coisas que ela estava basicamente copiando lá no computador dele, estava basicamente pegando informações. E aí ela descobre um monte de coisa assim da empresa, da Compare, que são comprometedoras, basicamente. E aí ela dá para alguma jornalista aí. E assim, a situação vai ficando pior pro Jack, pra empresa dele. E aí também no meio disso tudo, ela quase, tipo, ele quase descobre o que tá acontecendo, que ela tá lá no escritório e ele chega lá, tipo, o que você tá fazendo aqui, garota? Mas aí, assim, acontecem coisas, né? Eu fiquei com tanto ódio, assim, que ele beija ela e ela, tipo, pensa, cara, o que eu vou fazer, né? Tem que continuar fingindo como se tudo estivesse bem. E aí ela vai virando atriz, vai atuando. E, assim, o Jack, eu acho que ele é doente, cara. Ele precisa de um psicólogo. De verdade. Ele é muito doente, aquele cara. Medo. Medo. Uma coisa que eu achei interessante foi que, assim que as coisas, tipo, normalizaram na vida da Iva, sei lá o nome daquela mulher, e do Jack, aos poucos ela foi se tornando a Faye. Ela parou de trabalhar. E assim, a Faye, bem que a Faye disse que ela viu uma entrevista numa revista, alguma coisa assim, e tava falando que a Ilva foi trabalhar com outra coisa, sem ser na Compare, que ela trabalhava lá, né? E aí a Faye já pensou, o Jack já está mudando ela, já está moldando ela pra ser o que ele quer, não o que ela é. Também tem a coisa toda da Chris, eu fiquei muito triste com a morte da Chris. Assim, de verdade, gente, eu não cheguei a chorar, mas eu me emocionei bastante com a morte da amiga dela, porque aquela menina foi basicamente a única pessoa que ela tinha depois do divórcio com o Jack. Porque nem a filha dela ela podia ter, porque ele não deixava a menina ficar com ela sem ela ter uma casa, tipo, um lugar estável pra menina ficar. E ela só tinha a Chris, e a Chris apoiou ela. E aí elas foram ficando mais próximas ainda, porque quando a Faye se casou com o Jack, ele não gostava da Chris, então ela parou de confraternizar com a Chris lá. E
assim, elas ainda se viam, mas não com tanta frequência. Então, mesmo com tudo aquilo acontecendo, a Chris ainda apoiou ela, a Chris ainda deu abrigo pra ela, o que mostra que a Chris é superior a tudo isso, gente. A Chris é perfeita. Em todo livro tem um personagem que eu chamo de perfeito, né? Incrível isso. Então, vamos basicamente só falar o que ela fez na vingança dela. Ela meio que foi comprando aos poucos a empresa do Jack quando o preço das ações foi baixando, assim. Bateu um ponto lá e ela anonimamente comprou em 10 milhões, assim, e acabou que no final ela tinha 51% da empresa e, tipo, ela era dona de tudo aquilo, basicamente. Aí chega um momento que chega com um papo de que a Juliane morreu, assim, e eu não entendo nada, eu realmente não entendo nada, mas em nenhum momento ela fala que, nossa, meu Deus, minha filha está morta. Ela, em nenhum momento a gente vê ela chorando pela morte da filha. E aí o livro, tipo, acaba, tipo, ela sai da cidade, ela não quer ficar lá. E aí ela vai e ela tá em outro lugar, aí do nada a Juliana chega correndo assim, e ela diz, gente, fantasma, um fantasma. Não, sério, quando aquela menininha passou correndo, eu pensei, é um fantasma. Mas algo interessante foi que eu abri o livro na última página pra ver quantas páginas tinham. E eu li o nome da Juliana, então eu tinha me dado um spoiler sem saber. Mas é a vida, não é mesmo? Depois a gente descobre por que ela botou a culpa. Por que ela fingiu a morte da filha? Porque esse não era o plano inicial dela. Mas quando ela foi lá tirar as coisas do computador do Jack e tal, as coisas comprometedoras, ela acha aquelas fotos da filha que eu não quero nem tocar nesse assunto que eu achei tão. Ah. Gente, o Jack precisa de um psiquiatra, de verdade. Mas então, ela decide que ela vai fazer aquilo, ela mostra as fotos pra Kristen e ela apoia. E com isso, a Kristen e a Julianne vão pra fora do país. E logo depois, a Faye, ela bola tudo, ela pega sangue e tal. E ela pensa até nas coisas de DNA, ela pega uma escova que pareceria da Julianne, escova de dente, escova de cabelo, penteia o próprio cabelo, ela pega o próprio sangue e bota, tipo, no carro do Jack. Ela droga o Jack pra ele dormir lá, pra ela depois, tipo, ele já tá lá e aí ele também não lembrava de nada, pra tudo apontar que foi ele. Em momento algum, assim, ela chorou pela morte da filha, então eu devia ter percebido. Mas, cara, aquela coisa das fotos, assim, fez um sentido, porque a Kristen tava falando pra ela que a Julianne tava ficando estranha, assim, que ela não falava mais tanto assim com os amigos no parquinho e tal. E a Faye pensou, mas eu também era assim quando era criança. E assim, quando chegou a revelação final, fez sentido. Mas agora vamos ao ponto mais louco de tudo aquilo, assim. Tipo, o passado da Faye, assim, explica muito por que ela é do jeito que ela é, gente. Porque ela teve tantos exemplos ruins assim na vida dela. Tipo, a mãe dela não foi um exemplo ruim, tal, mas o pai dela, cara, o pai dela acabou com tudo, acabou com o psicológico, né? Que psicológico que aquela garota tem? Nenhum. Mas aí o irmão se mata, o pai mata a mãe, mata. O pai mata a mãe e aí ela vai embora depois. Assim que ela pode ir embora, ela vai embora. Só que aí chega o final do livro, tipo, literalmente a última frase, que eu também me dei spoiler disso, mas eu graças a Deus, esqueci. Que elas estão lá, a Kirsten, a Julianne e a Faye estão numa praia, numa cidade praiana, assim, pelo que eu entendi. E chega essa mulher e elas estão falando como se elas fossem super íntimas. E aí a última frase foi: a Faye fez carinho, fez sei lá o que, no rosto de sua mãe. Eu fiquei assim, hã? Aí eu, foi assim que ela aprendeu a forjar morte, com a mãe, gente. Tal mãe, tal filha. Gente, ela teve a quem puxar, ela sabe como que se forja as coisas, gente. Com a mãe. E, assim, como a mãe, ela foi parar num relacionamento abusivo. Não foi
fisicamente abusivo, mas foi psicológico. Tanto que a Iva, sei lá o nome da mulher, ela depois dá entrevistas no jornal e fala que ela foi abusada psicologicamente também. E eu acredito nela, coitada, mas ainda assim eu tenho ranço dela, sempre terei. E fiquei com rancinho também que o povo ficou se solidarizando. Não tem que... Essa palavra existe? Não sei, mas não tem que solidarizar nada, não. Eu, hein? Chata pra caramba. Coitada. Mas ela é chata, gente, admite. Então, basicamente foi isso. Eu não sei se eu perdi nenhum ponto importante. Assim, eu espero que não. Mas esse livro, muito bom, gente. É muito bom. Ele faz críticas a tantas coisas, assim, faz crítica ao fato de que muitas mulheres, elas se comparam uma com as outras, em vez de serem amigas, de serem aliadas, elas se olham e, assim, se comparam. E existe muito essa comparação hoje em dia. Também tem os estereótipos que as pessoas elas têm que cumprir. E assim, o estereótipo de pessoa magra, de pessoa musculosa, de pessoa alta, loira, esses estereótipos. E a Faye, ela tava querendo se encaixar nisso. E nós vemos como ela, no começo do livro, ela pensava muito nisso. E já no final do livro ela tava tipo, eu não ligo pra isso, eu ainda me exercito pra eu me sentir bem comigo mesma, mas não é pra encontrar, assim, não é pra ser nenhum padrão pra sociedade, é só pra ser o que eu quero ser. E eu achei isso perfeito, tendencial, conceitual. Parabéns. Tem isso e também tem o fato de que ela fala que muitas empresas usam, tipo, comerciais, assim, feministas, usam o movimento feminista inteiro, assim, das mulheres para vender produtos, para comercializar a empresa que eles têm. Eu não sei se isso que eu falei tem sentido, mas quando vocês lerem, se vocês já leram o livro, vocês vão entender que muitas empresas realmente fazem isso, que elas... não é só com o feminismo isso, que tipo, pegam uma causa e basicamente moldam o produto em volta dessa causa para vender mais. Sendo que muitas vezes o criador da empresa ou do produto nem apoia a causa. E eu achei bem interessante o que ela disse aqui. E na verdade a Faye, ela meio que usa disso, mas meio que não usa, porque ela foi traída. Então o produto, a empresa também é direcionada a ela mesma, assim. Não é como se ela tivesse entrando nessa causa que ela não sabe de nada, assim. Tipo, ela foi traída, ela sabe como é que é. Então eu não entendo muito porque eu ouvi muita gente falando que ela também se aproveitou de uma causa. Mas então, gente, basicamente é isso. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Por favor, comentem se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês gostaram. A luz tá piscando. Gente, já feio. Então, me sigam no Instagram, @anabooks, com 2 S e um underline. Eu tava falando pra vocês comentarem, mas aí a Fê interrompeu com a luz, né? Mas então, comentem, se inscrevam no meu canal e também curtam o vídeo. E até semana que vem, basicamente. Gente, se vocês gostam de resenhas de livros assim, também me digam, porque eu adoro ler livros assim. E eu tenho muitos outros livros que, na verdade, eu acho que eu tenho um meio parecido, mas não tão parecido com esse, que eu posso recomendar aqui pra vocês também. Então, me digam nos comentários, não sei, me falem no Instagram. E basicamente é isso. Tchau e até o próximo vídeo.